iniciar o curso médio em teologia. Se você quer estudar a Bíblia com a gente, você tem duas opções: vir todos os domingos às 18 horas, né, João? Todos os domingos às 18, e a partir de fevereiro, todas as segundas-feiras, você pode aprender a palavra de Deus de forma sistemática. Glória a Deus. Eu quero orar pela vida de João. Junto com ele, eu quero orar pelas crianças. E depois dessa oração, as crianças estão liberadas para salinhas. E a professora que vai ministrar o coração das crianças também, que Deus possa de forma poderosa abençoá-las. Podem vir ao altar do Senhor, as crianças, mesmo as crianças que estão nos visitando, vocês são acolhidas e convidadas a estar no altar do Senhor para receber esta oração. Que alegria ter estas crianças na casa do Senhor, que bênção, glória a Deus. Essas pessoas que a gente escala para estar sempre ali na rampa, são pessoas que são escaladas, que estão debaixo de orientação da direção da igreja para auxiliar o seu filho ao subir a rampa, a escada, para que evite acidentes e evite também aglomerar essa parte dos bebedouros, e também evite algum acidente. Até é legal a gente aproveitar a fala, e as criancinhas pequenininhas, quando estiverem deslocando para tomar água, os copos ficam um pouco altos, então é interessante que o papai, a mamãe, o tio, a titia acompanhe o seu filho, o seu sobrinho, para auxiliá-los ali, e assim a gente se sente mais seguro. Amém? Tudo isso é amor, carinho, atenção, acolhimento com a sua família, com o seu querido filho. E às vezes nós também falamos aqui, papai, mamãe, tio, vovô, em nome de Jesus, ajude-nos na educação cristã do seu filho. Não deixe que ele aprenda somente a igreja. Leve a palavra de Deus para dentro da sua casa com ele. Tire esse tempo especial, amém? Vamos de pé, estender as mãos e orar pelo João, orar pelas crianças, pelas professoras. Pai, não há palavras em nós para agradecer ao Senhor a alegria de estarmos no teu altar. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos cultuando o teu nome. A igreja, Senhor, a nave, o templo principal estará aqui recebendo a tua palavra através da instrumentalidade do jovem João. Pai querido, assim como o Senhor tem usado o teu filho, continue usando poderosamente, Senhor. As professoras, Senhor, que estarão ministrando o coração destas crianças, Pai, que elas continuem sendo instrumento das tuas mãos para abençoar as crianças através da tua palavra, e os nossos corações, os corações destas crianças, Senhor, que oram conosco, Pai, possam também ser alcançados pela ministração da tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer bem devagarzinho, evitando queda. Isso. Podem ir para as salinhas. Que Deus abençoe. João, Deus te ouça. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar na casa de Deus, não é verdade? Na escola dominical eu falei que na hora que a gente estava vindo, passei ali na avenida e parece que uma casa de pagode ali estava cheia. E as pessoas estão ali, né, se perdendo nesse mundo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que Ele nos alcançou. E hoje nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, aprender o nome do Senhor, cultuar a Ele, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Gostaria de ler com os irmãos apenas a metade de um versículo, como o texto principal da mensagem. Está lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6. Apenas a parte A. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Somente esse versículo.
Glória a Deus. Irmãos, nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um seguia o que queria fazer. É como esse povo que eu acabei de comentar, que estavam ali naquela casa, pensando que estão se divertindo, né? Que estão ganhando a vida. E quantos de nós um dia não estivemos nesse estado? Desgarrados, perdidos, longe de Deus. Tivemos o que eu chamo do estado natural do homem. E o título dessa palavra é das trevas à luz, ou então do estado natural ao estado da graça. E eu quero refletir com os irmãos como Deus nos tira das trevas para a luz. Como é o estado de um homem sem Deus, que está nas trevas, que está no seu estado natural. Paulo falou, né? Todos pecaram, porquanto destituídos estão da glória de Deus. Como é o estado do homem que está destituído da glória de Deus? E é esse, anda desgarrado, cada um fazendo o que quer, segue a sua própria justiça e o seu próprio coração. Porém, irmãos, a justiça de Deus, a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo. Olha só, irmãos, todos nós somos como o imundo. É o estado que a gente se encontra sem Deus. E todas as nossas justiças, ou seja, o que a gente acha que é certo, o que a gente faz pensando que está certo, é como trapo de imundícia. Para contextualizar os irmãos o que é trapo de imundícia, que Isaías quis se referir, naquela época os leprosos não tinham tratamento para lepra, para hanseníase, e as pessoas com lepra eram isoladas da sociedade, e a doença ia avançando, e eles enrolavam panos nas feridas, de onde saía pus e sangue, e aí aquele pano ia ficando infectado, aquele tanto de pus, aquele cheiro de sangue velho, decompondo. E isso é um trapo de imundícia. É isso que a nossa justiça é para Deus. É algo imundo, sujo. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então, irmão, no estado natural do homem, a gente cai como folhas. E o que leva a gente para lá e para cá? São as nossas culpas. É aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. As pessoas também seguem o próprio coração. Está escrito, o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Do nosso coração procede todo tipo de coisas ruins. Jesus disse lá em Mateus 15:19, que do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O mundo costuma dizer, olha, siga o seu próprio coração. Se aquilo que você acha que é certo, se te faz feliz, então não tem nada de errado. Irmãos, isso são afirmações de Satanás. É verdade. O nosso coração é mau. Se a gente seguir o que a gente quer fazer, nós não vamos a lugar nenhum. A gente só vai entrando no estado pior a cada dia. E esse é o estado natural do homem, irmãos, daqueles que estão sem Deus. É o estado natural do ímpio. São idólatras, imorais, impiedosos, soberbos, traidores. Tudo aquilo que Deus considera imundo. E a ira de Deus, irmãos, ela está sobre essas pessoas. Não se engane, Deus está irado com o pecado, irado com o pecador. Senhor. Em Romanos, no capítulo 18, está escrito assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Preste atenção, que detém a verdade em injustiça. Quer dizer que essas pessoas pegam a verdade e distorcem para encaixar na sua própria justiça. Meu Pai. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, a parte B. A prostituição, a impureza sexual, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Horrenda coisa é sofrer a ira de Deus. Deus, Ele é um Deus que Ele é tardio em se irar. Ele quer que todos se saibam, mas o culpado, Ele não tem por inocente. Isso é muito preocupante, irmãos. Por ser um culto de missões,
a gente tem que se preocupar, porque as pessoas que a gente quer alcançar, elas estão nesse estado, sujeitas à ira de Deus. O pregador Jonathan Edwards, ele pregou um sermão muito famoso que chama Pecadores nas Mãos de Deus Irado. E eu aconselho a todo mundo, irmãos, depois procura lá no YouTube, procura na internet, porque tem esse sermão lá. É um sermão que foi escrito, se eu não me engano, em 1800 ou 1700 alguma coisa. É bem antigo. Mas a história conta que quando aquele pregador, ele leu o sermão apenas. Ele não pregou com eloquência, como nós pentecostais fazemos, mas ele apenas leu. E as pessoas que estavam ouvindo aquele sermão se agarravam aos bancos e às colunas da igreja com medo da ira de Deus, com medo do chão se abrir sobre elas e elas irem para o inferno. De tão impactante que foi esse sermão. E eu quero apresentar a introdução dele para destacar como é o estado natural do homem e como é a ira de Deus sobre ele. Meu Deus. Jonathan Edwards usa como versículo base Deuteronômio 32 e 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, Meu Deus. e as coisas que se lhe hão de suceder apressam-se a chegar. Nesse versículo, irmãos, os israelitas que eram ímpios e incrédulos, eles estão sendo alertados sobre a vingança do Senhor, sobre a consequência da sua impiedade e incredulidade. E apesar de todas as maravilhas que o Senhor fez com aquele povo, tirando eles do Egito com mão forte, abrindo o mar vermelho, sendo ali uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e iluminar eles, sendo uma coluna de nuvens de dia para fazer sombra sobre eles no deserto. É, Senhor. Eles ainda produziam um fruto amargo e venenoso. E a afirmação escolhida por Jonathan Edwards, ao tempo em que se resvalaram os seus pés, deixa 4 questões subentendidas. A primeira é: os ímpios, eles estão sempre expostos à destruição, assim como está sujeito a cair aquele que anda por terrenos escorregadios. Porque ao resvalar dos seus pés, ou a você tropeçar, implica que o quê? Que você está caminhando, que aquela pessoa está caminhando por lugares escorregadios. E ela está exposta a qualquer momento, está sujeita a qualquer momento, andando num terreno escorregadio e escorregar. Então, uma pessoa que é ímpia, que a ira de Deus está sobre ela, está sujeita a qualquer momento a ira de Deus cair sobre ela. Eles estão sujeitos a uma súbita e inesperada destruição. Assim como a qualquer momento uma pessoa andando por terrenos escorregadios pode cair. A terceira coisa que está implícita é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, a sofrer a ira de Deus por si mesmo. Não quer dizer que Deus vai empurrar eles para o inferno. Quando você anda por terrenos escorregadios, o seu próprio peso é que te faz cair. E a própria iniquidade do ser humano que coloca ele no risco de sofrer a ira de Deus. E a única razão, a quarta observação, a única razão por qual essas pessoas não caíram é porque ainda não chegou o tempo do Senhor. Mas quando chegar, serão entregues para a queda, pela qual já estão predispostas pelo seu próprio peso. Vamos voltar no versículo aqui. Minha é a vingança e a recompensa, e ao tempo em que resvalar o seu pé. Então, uma hora, irmãos, quando essas pessoas que estão nesse estado natural, estão longe da graça de Deus, caírem, aí não tem mais jeito. Esse é o estado de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que está sem Deus. E todos nós, irmãos, de uma maneira ou de outra, a gente já esteve nesse estado. Todos nós já tivemos sujeito à ira de Deus. E não estamos hoje unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Pelo sangue dele que nos purificou Glória a do nosso Deus. pecado. Aleluia. E basta apenas olhar o mundo, irmãos. Estava conversando com uma colega no serviço sexta-feira. Ela falou assim: João Paulo, eu não gosto de abrir o navegador aqui para ir olhar um e-mail, porque a primeira página é uma página de notícias, só aparece coisa ruim, assassinato, é abuso, é roubalheira, é uma coisa pior que a outra. O mundo está assim, o mundo está de mal, é pior. O amor das pessoas se esfriaram. E a ira de Deus está sobre elas. E é fácil a gente olhar para essas pessoas e torcer o nariz, não é? É fácil olhar para alguém que está perdido no pecado e falar assim: nossa, Deus do céu, não é possível que está fazendo isso. Será que não enxerga o de errado que está fazendo? É muito fácil a gente apontar o dedo e julgar. E
dizer, você está assim porque você quer. Não é? Não é agradável a gente se sentir moralmente superior, falar assim, olha, eu não estou fazendo tudo de errado que aquela pessoa está fazendo. Está sujeito à ira de Deus porque quer. Só que isso é uma armadilha, irmãos. Você sabe por quê? Sabe quem era assim? Os fariseus da época de Jesus. Os fariseus que Jesus falava assim, raça de víboras, hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías de você, com seus lábios, vocês honram a Deus, mas o coração está longe deles. Está vendo o perigo, irmãos? De nós olharmos para essas pessoas e nos sentirmos superior? Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Por favor, que nós não merecemos. Porque o que nós merecemos também é a ira de Deus sobre nós. Certa vez, irmãos, 2023, eu resolvi que eu ia ler a Bíblia toda. E aí comecei em meados de fevereiro, fui lendo a Bíblia, fui lendo o Antigo Testamento. Eu gostei muito de ler o Antigo Testamento, tem muitos livros históricos, eu gosto de livros de história. E aí fui lendo, e eu ficava pensando, meu Deus, não é possível. Eu olhava a história do povo de Israel ali no deserto, assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que o Senhor fez para esse povo. E vez após vezes, Deus tinha que ir lá e castigar eles. Eu olhei, depois que entraram na terra prometida, eu falei assim, meu Deus, não é possível. Esse povo foi lá e adquiriu, se conformou com a idolatria dos povos daquela terra, não obedeciam a Deus. O livro de Juízes a mesma coisa, vez após vez, o Senhor levantava o juiz, livrava o povo, passava um pouco de tempo, o povo estava no pecado de novo, estava na idolatria de novo. Eu li a história de Davi e falei assim, não é possível, tanto que o Senhor abençoou Davi, não é possível que foi lá e pecou com Batseba. Só que aí, irmãos, chegou um certo dia que Deus falou comigo, assim, se eu estivesse lá seria diferente. Se você estivesse lá, onde você estaria? Meu Deus! Com os remanescentes ou com a maioria do povo, fazendo o que todo mundo queria fazer, idolatrando. Meu Deus! Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu assisti também aquele seriado The Chosen, eu ficava pensando, não é possível que os fariseus eram tão duros de coração. Não é? Viam os milagres de Jesus, viam Jesus fazer um milagre, irmãos, e logo em seguida saíam para planejar matar Jesus. E eu disse, não é possível. E aí Deus falou novamente comigo, se você estivesse lá, será que você não seria igual a um deles? Meu Deus! Porque quantas vezes, irmãos, Deus me abençoou, não é pouco, não é muito, Deus tem me abençoado muito, mas é vez após vez, eu escolhi lá e desagradar a Deus. E aí depois de eu pensar nisso, irmãos, eu pensei que eu estava ok. Eu falei assim, poxa, eu aprendi a ser humilde. Eu aprendi a viver naquelas pessoas pecadoras. Só que, irmãos, domingo passado, na consagração do grupo de louvor, a irmã Kelly trouxe uma palavra aqui, falando sobre Simão, o fariseu, e convidou Jesus para ir na casa dele jantar. E aí, quando Jesus estava lá, uma mulher pecadora foi lá e lavou os pés de Jesus com bálsamo, regava os pés de Jesus com lágrimas e adorava a Deus. E aí Simão olhou e falou assim, uai, será que Jesus não sabe que essa mulher é pecadora? Se ele soubesse quem ela era, se ele fosse profeta, ele sabia quem estaria tocando. E aí a reflexão que ela trouxe, irmãos, foi que Simão conhecia a Deus. Simão convidou Jesus para estar junto com ele, ofereceu um jantar. Mas, irmãos, não conhecia a essência de Jesus. Não sabia perdoar, não sabia olhar com amor. Eita! E naquele momento que ela estava falando isso, eu falei assim, meu Deus, nessa história eu sou Simão, o fariseu. Porque quantas vezes eu não julguei as pessoas, e eu fiquei triste, irmão. Eu falei assim, meu Deus, eu realmente estou precisando aprender essa lição, a lição de amar. E Deus falou assim, está precisando. Aleluia! É muito difícil, irmão, você olhar para a Bíblia como um espelho. Essa semana também eu estava lendo o Evangelho de Marcos, testemunho, quando tinha um cego na porta de Jericó, e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas, ele começou a atrapalhar as pessoas, porque queriam ouvir Jesus, mas ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
falou assim, eu seria ele, eu estaria clamando por Jesus. E aí novamente Deus falou no meu coração, será que você estaria fazendo isso? Será que você não estaria mandando ele também ficar quieto porque estaria te atrapalhando? Meu Deus. É difícil, irmãos, mas é necessário esse ensinamento. Porque se nós queremos fazer missões, se nós queremos alcançar as almas, nós devemos olhar para elas como Jesus olhou, com amor. E nós devemos não esquecer de onde que Deus nos tirou, irmãos. Todos nós, de uma maneira ou de outra. Você pode ter nascido em um lar cristão, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente esteve sujeito à ira de Deus. Nós não somos melhor do que ninguém. Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos por naturezas filhos da ira, herdeiros da ira de Deus. Essa é a nossa natureza, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que muito nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós salvos. É a graça, o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus nos amou primeiro, irmão. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus nos amou de tal. O pastor falou hoje, não tem como descrever esse amor. Ele fala assim, de tal maneira, porque não há como comparar esse amor, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para salvar o mundo e não julgar o mundo, irmãos. Portanto, nós devemos amar aquelas almas que estão perecendo, olhar com misericórdia e com a humildade de saber que nós somos iguais ou pior a eles, é pela misericórdia de Deus. Mas há uma esperança, irmãos, que nós somos tirados desse estado natural e trazidos para a maravilhosa graça de Jesus. Isaías capítulo 53 ainda, no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Porém, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem esperança, irmãos, para esse mundo perdido. A esperança é Jesus, porque ele toma sobre si a culpa, a imundícia do pecado, e ele nos purifica de toda imundícia. E esse evangelho que a gente tem que pregar para as pessoas. Não devemos condenar os ímpios, porque condenados já estão. Devemos amar e pregar o evangelho, para tirar eles deste estado natural e trazer eles para o estado da graça. Tirarmos eles do império das trevas e trazermos para a maravilhosa luz. Porém, irmãos, como é que essas pessoas vão crer em Jesus? Como é que essas pessoas vão sair desse estado para um estado que a ira de Deus não está sobre eles? É necessário crer em Jesus. E qual é o requisito para se crer em Jesus? É necessário ouvir sobre ele, não é verdade? Romanos 10, capítulo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram?
Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso é os pés daqueles que anunciam a paz, os que anunciam boas coisas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? De a sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa pregar. Não só pregar, a gente precisa enviar quem pregue. Essa igreja, gente, tem um trabalho que eu acho muito bonito, pastor, que é ajudar aqueles irmãos lá em Guiné-Bissau. Então, alcançamos um país que é dominado pela feitiçaria e pelo islamismo. E tem lá os missionários que recebem ajuda aqui desta igreja também, de várias outras. Estão lá levando a palavra de Deus, levando assistência. É necessário enviar e também é necessário pregar, porque o campo missionário não é só lá na África, não é só no interior do Brasil, onde é muito pobre, não. É nosso serviço, é a nossa família, é os nossos amigos, é os nossos vizinhos. Isaías falou assim, olha, quem creu em nossa pregação, não é todas as pessoas que vão crer, irmãos. Na parábola do semeador, Jesus deixa claro que não são todas as pessoas que vão crer. Ora, a semente, que é o Evangelho, ela cai numa terra dura. A pessoa tem um coração endurecido, vem o diabo ali, leva a semente, leva o Evangelho embora. Outras caem em terreno pedregoso, começa a crescer, mas como não tem raiz, vem o sol, vem ali os problemas da vida e fazem a semente do Evangelho secar. Vem outros que caem em terreno que tem espinhos, começa a crescer, mas os cuidados da vida, os prazeres da vida sufocam o Evangelho. Mas tem uns que caem em terra boa, irmãos. E esse Evangelho frutifica e dá frutos dignos de arrependimento. Então é necessário pregar, é necessário enviar aqueles que pregam. Qual que é o segundo passo, irmãos? A pessoa ouviu de Jesus, creu em Jesus, é necessário aceitar a Jesus. É a conversão. O que é se converter? É passar do estado natural para o estado da graça. É ser tirado do império das trevas e ser trazido para o reino de Cristo. Aleluia! Romanos 10, capítulo 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Muitas pessoas dizem que apenas crer em Deus é suficiente. Ah, eu creio em Deus, eu vou para o céu. Vai não. Tiago 2,19. Você crê que é um só Deus? Faz bem. Os demônios creem e estremecem. E pessoas que creem, irmãos, e estremecem a menção do nome de Deus. Uma vez que a pessoa creu em Jesus e ela aceitou ela como único e suficiente Salvador da sua vida, Deus a tira dos lugares escorregadios em que ela andava, sujeita a repentina condenação e destruição, sujeita a ira de Deus e coloca ela debaixo da graça de Cristo. Nesse momento, a pessoa saiu do mundo e passou a ser um seguidor de Cristo. Qual que é o próximo passo dessa pessoa, irmãos? Agora que ela saiu das trevas e foi trazida para a luz, é necessário conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E o trabalho, irmãos, não termina só no evangelismo. Uma pessoa aceitou Jesus, maravilha, bora para frente. Não é assim. É necessário conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ninguém nasce sabendo, e é necessário que ela aprenda a palavra de Deus. Por isso que é importante o discipulado também, irmãos. É importante aquele irmão que converteu, a gente está ali junto, ajudando ele na palavra, ensinando ele as coisas. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, e como chuva seródia. Eita glória a Deus! Aleluia! Capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, irmãos, para fazer conforme toda a lei que Deus ordenou, a gente precisa conhecer a lei, precisa conhecer a palavra de Deus. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você vá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e só então prudentemente te conduzirás. A falta do conhecimento, irmãos, faz as pessoas andarem de maneira imprudente. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Então, irmãos, isso não é só para o novo convertido, não, isso é para nós, tá? Para todo mundo. Leia a Bíblia, venha na escola bíblica dominical, preste atenção na palavra quando está sendo pregada, não fica mexendo no telefone, não fica distraído. Ore a Deus quando for lá e fala assim: meu Deus, conecte a minha mente no céu, porque as estações hoje são muitas, irmãos. Para você aprender a palavra de Deus, ela ser guardada no seu coração. Aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido, obrigado por esta palavra, Senhor. Quarto passo: o batismo nas águas. Marcos 16 e 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo, irmãos, ele é um ato público de fé para arrependimento dos pecados. Então, se você aceitou Jesus, você creu em Cristo, você está aprendendo a palavra de Deus, é necessário que você se batize. Para quê? Para você fazer uma declaração pública de arrependimento dos pecados. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 2, a parte B: veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 3: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O batismo, irmãos, é enterrar o teu velho homem, é enterrar o estado que você estava, que era imundo, e nascer em Cristo. É nascer em Cristo, andar em novidade de vida. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais. Aleluia. E qual que é o próximo passo, irmãos? Santificação. O apóstolo Pedro descreve que a santidade do cristão, mediante, o apóstolo Pedro ele vai descrever na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, a santidade mediante o conhecimento de Deus. Prestem atenção. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Então, olha só, irmãos, nós temos que ser sóbrios e esperar somente na graça que foi oferecida por nós na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, não se conformando com o estado que você vivia antes. Você tem que olhar para o seu passado e falar assim: meu Deus, graças a Deus, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de lá. E me trouxe para cá. Porque o estado antes era deplorável. Não se conforme com o teu pecado, mas começando aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não se santificar, não adianta nada os outros passos, você não vai ver a Deus. Por quê? Porque é necessário santificar. O teólogo John Wesley ele fala uma frase muito interessante: a conversão, ele vai tirar o homem do mundo, vai mudar o estado do homem, mas a santificação ele vai tirar o mundo do homem. Como assim? Olha, o Tiago ele vai explicar isso. No primeiro capítulo, no versículo 21 da carta do Tiago, está escrito assim: não, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós está enxertada, qual pode salvar a sua alma. A palavra acúmulo aqui, irmãos, ela vem do grego periceia, que também pode ser traduzido como resíduo. Ou seja, pelo que, rejeitando toda imundícia e resíduo de malícia, resíduo da sua vida passada, que ainda está dentro do seu coração. Sabe por quê, irmãos? A nossa natureza não mudou. Foi Cristo que nos santificou, que nos purificou. Mas o pecado ainda, irmão, está batendo na porta. Né? E o que a gente vai fazer quando o pecado bater na porta? A santificação, ela vai tirar esse resíduo de você. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, eu quero destacar duas coisas aqui rapidamente. O apóstolo Paulo ele vai alertar para as práticas que impedem o homem de entrar no céu. Ou seja, as práticas contra as quais nós devemos nos santificar. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões,
nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Todas essas coisas, irmãos, a gente tem assim, um determinado horror, né? E temos que ter mesmo, é pecado, nós temos que estar longe dele. Mas tem duas coisas aqui, irmãos, que me chamam a atenção: a devassidão, que é a imoralidade sexual, e os maldizentes, que é o pecado da maledicência. Por que a imoralidade sexual? Não existe pecado com maior potencial de te afastar de Deus. No meio evangélico, publicamente, ele não é tolerado. Mas essas escondidas, irmãos, no escuro lá, quando ninguém está vendo, ele é tolerado sim, infelizmente. E não existe pecado que mais atrai a ira de Deus. Ele cauteriza sua mente, ele te torna insensível à voz do Espírito Santo. Depois, quando vocês tiverem tempo, pega Romanos no capítulo 1 e lê. A Bíblia, lá vai falar que chega, por fim, Deus entrega as pessoas às próprias consciências e a um sentimento vil, um sentimento mau. Sansão, Davi e Salomão, a gente pode pegar de exemplo na Bíblia. Sansão era o homem mais forte do mundo na época. Matou 1000 homens de uma vez só. Era um guerreiro, imparável, mas brincou com o pecado. Ficou lá, se deitou com prostitutas, se uniu com mulheres estrangeiras. Qual foi a consequência dele, irmãos? Chegou um dia que os filisteus seguraram ele e ele pensou assim: olha, da mesma maneira que eu me livrei deles anteriormente, eu vou me livrar agora. Só que ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha se ausentado dele. Se tornou insensível à presença do Espírito Santo pela prática constante do pecado sexual. Qual foi a consequência? Teve seus olhos arrancados. Foi humilhado, arrastado e colocado dentro do templo dos fariseus. E ali Deus, por misericórdia, por última vez deu força a ele. Ele conseguiu derrubar aquele templo, mas ele morreu no processo. Davi, irmãos, pecou por Batseba. Qual foi a consequência do pecado de Davi? O pastor pregou aqui alguns domingos atrás. O filho dele morreu. O filho que ele teve com Batseba morreu. E a espada não se apartou da casa dele. Salomão era o homem mais sábio do mundo. Era um homem que Deus falou assim: olha, pede o que você quiser. Pode pedir dinheiro, pode pedir prosperidade, pode pedir força, pode pedir exércitos. Ele pediu sabedoria, irmãos. E realmente Deus deu uma sabedoria incomum para ele. Contudo, caiu também. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Mulheres estrangeiras que trouxeram para dentro de Israel a prática da idolatria. Esse é o lugar mais escorregadio que você vai poder andar. É o pecado que mais atrai a ira de Deus. Por quê? Porque quem peca os pecados peca fora do corpo, mas o pecado sexual é dentro do corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 15, está escrito assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-vos em membros de uma meretriz? Não sabeis que você... Versículo 19: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmão, nosso corpo não nos pertence. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Como? Fugindo da imoralidade sexual, porque nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E é no templo que a gente oferece sacrifícios a Deus. E quando a gente oferece sacrifícios, quando a gente polui esse templo, nós estamos oferecendo sacrifício ao diabo. E aí o que acontece? O Espírito Santo se afasta de nós. E aí a nossa mente vai tornando cauterizada. E nós perdemos a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Paulo termina dizendo no versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Aleluia. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, a integralidade do nosso ser custou o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que nós devemos nos santificar a todo tempo. Outro pecado que eu quero comentar, irmão, é a maledicência. Falar mal. Isso aí é bem aceito no nosso meio, não é? Ah, não é fofoca não, a gente só está compartilhando informações. É, irmãos? Eu vi uma pregação do Luciano Spirá e Deus falou muito comigo através dela. Porque lá ele explica, irmãos, que o Espírito Santo pediu para ele, do pastor Luciano, escrever uma lista de atributos que ele queria que o pai, o homem que fosse assumir o filho dele, ser o pai do filho, o pai dele, o pai do filho dele, tivesse. E aí ele falou assim: pô, é meu filho. Aí ele imaginou assim: nossa, mas se
fosse filho de Deus, que atributo eu queria que esse homem tivesse? E aí ele escreveu uma lista grande. Tem que ser forte, tem que ser valoroso, tem que ser provedor, tem que ser sábio. Mas, irmãos, você sabe qual que é o atributo que Deus requeriu de José? Quando José descobriu que Maria estava grávida, sabe o que ele podia fazer? Ele podia contar para todo mundo. Pela lei de Moisés, Maria seria apedrejada. E ele tinha motivo para fazer isso. Ele pensou que ele tinha sido traído. Mas José era um homem justo. E não querendo infamar Maria, planejou deixá-la secretamente. E aí Deus falou com o pastor Luciano: olha, a única coisa que eu procurei era um homem justo, que tendo motivo para falar mal de alguém, escolheu não falar. Deus, aleluia. Do mesmo jeito que imoralidade sexual, que roubar, que mentir, leva para o inferno, falar mal também, uma maledicência também vai te levar para o inferno. Cuidado. Qual que é o sexto passo, irmãos? É perseverar. Então você já deu o passo, aceitou Jesus, se batizou, está conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, está se santificando, tem que perseverar, irmãos. Sabe por quê? A caminhada cristã, ela não é em 2, 3, 4, 5 passos e chegou no céu, não. São vários passos, é dia por dia, você tem que dar esses passos. Tem que matar teu velho homem, tem que santificar, tem que ler a palavra de Deus, tem que meditar na palavra de Deus. Em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se a gente não perseverar, irmão, a gente recua. E deixa o seu passado para trás. Continua caminhando para frente. Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas eu faço uma coisa aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para o que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é necessário disciplina, irmãos. Eu falei em uma aula na escola dominical, dentro dos 3 ou 4 domingos, sobre as disciplinas cristãs. Orar, jejuar e ler a palavra. Tem que fazer isso todo dia. É igual o nosso espírito, é como se fosse o nosso corpo também. Se você não faz exercício físico, o que acontece? O seu corpo fica fraco. Você começa a engordar, perde a mobilidade. Se você não pratica as disciplinas cristãs, então não tem disciplina, seu espírito vai ficar fraco. E aí o pecado está lá batendo na tua porta. Tem que tomar cuidado, que uma hora a gente abre. E por fim, irmão, o 7º passo é morar com Jesus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Obrigado, não haverá mais morte, obrigado, nem pranto, Senhor. nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Oh, glória! Aleluia! E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, Glória. de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus. E ele será Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Para concluirmos, fechar nossa palavra, tenha amor pelas almas. Você não é melhor do que ninguém. E a mensagem do Evangelho, essa mensagem que foi pregada aqui hoje, ela é direcionada aos ímpios e aos cristãos. Por que aos cristãos? Porque você que está de pé, cuide para que não caia. Para você cair, basta apenas estar de pé. Cuidado, irmãos, com os resquícios de maldade. Cuidado para você não voltar a andar por lugares escorregadios. E para os ímpios também. Os ímpios, aqueles que nunca ouviram de Cristo, eles têm que ter consciência que eles estão sujeitos a um estado, à ira de Deus, mas que existe esperança para eles. Que Deus amou eles de tal maneira, irmãos. Nós precisamos falar. E também tem alguns ímpios, irmãos, que já embarcaram nessa jornada cristã, mas falharam ao longo do caminho. Tem 3 tipos. Estou quase finalizando. Tem a ovelha perdida, da parábola das 100 ovelhas. A ovelha é um animal simples, irmãos. Às vezes ele, por falta de conhecimento, às vezes pelas dificuldades da vida, se perde e vai para o mundo. Mas Jesus está lá, o pastor está lá procurando ela. Volta nesse instante.
Tem um filho pródigo, irmãos. O filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai e de maneira planejada ele foi para o mundo. Você quer experimentar o que está lá fora. Mas chegou num estado deplorável. Não espere você chegar num estado deplorável. Volta. Deus está de braços abertos, está te esperando. E tem a dracma perdida, irmãos. A dracma, ela nunca saiu da casa, estava lá dentro. Estava escondida. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, achando que estão salvas, mas estão sujeitas à ira de Deus o tempo todo. Conserta com Deus esta noite. Glória a Deus. Mas glorie o justo na sua justiça. Está lá em Ezequiel. Não acha que você é bom. Ezequiel fala assim, porque se você cometer um ato de impiedade, o que de justo você fez, não adianta nada. Você vai ser lembrado pelo seu ato de impiedade. Mas o ímpio se converter da sua impiedade, ele vai ser lembrado pela última justiça que ele fez. É. A vida cristã, irmãos, é daqui para frente. É verdade, Senhor. Então, você fez de bom para trás, glória a Deus por isso, continua fazendo. E não se glorie nisso não, porque para você cair, basta apenas a soberba subir na sua vida. E você que está em uma situação complicada, Deus está te chamando agora e Ele quer tirar desses lugares escuros e escorregadios que você está andando. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dele. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se nós não atentarmos por uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Deuteronômio 30:15, irmãos, para encerrar. Eis aqui, hoje tenho-te posto a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha o caminho pelo qual vocês querem andar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.